Então, repetindo, Marcos 15, 47 e Marcos 16, do 1 ao 8. Diz assim: Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Capítulo 16 agora, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Vê a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos santifica, é a verdade que transforma por completo a nossa vida. E tem transformado, Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá a rica e maravilhosa oportunidade de mais uma vez ler essa palavra e agora vamos ouvi-la. Senhor, obrigado também, ó Pai, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui para ouvir essa palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja agora agindo e falando ao coração de cada um deles. Cremos que o Senhor já estava presente em todo momento deste culto, pois o Senhor mesmo disse que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor se faria presente, o Senhor está aqui conosco. Desde o momento que entramos aqui, e cremos, ó Deus, que o Teu Espírito está agindo desde o momento em que nós fizemos a primeira oração, o Senhor já falava ao nosso coração ali. Mas agora nesse momento central, Pai, do culto, onde é o momento que o Senhor fala pela pregação da Tua palavra, que os corações agora sejam, ó Deus, tocados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que não vem do Senhor, seja nesse momento anulado pelo poder do nome de Jesus, que os nossos corações e mentes sejam levados cativos à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, hoje, como já foi dito, nós sabemos, hoje é domingo de Páscoa. É importante ressaltar, destacar que a festa da Páscoa, embora ela tenha sua origem no judaísmo, para nós cristãos ela tem houve uma ressignificação, um novo significado da Páscoa para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele morre na sexta e Ele ressuscita num domingo de Páscoa. Portanto, Páscoa para nós, ele não tem mais nada a ver com a Páscoa que os judeus comemoravam e que até hoje aqueles judeus que ainda não creem no Senhor Jesus como Salvador, único suficiente Salvador. Portanto, não tem nada a ver mais com a celebração da Páscoa judaica, que era realizada com o carneiro assado, com os pães sem fermentos, as ervas amargas, e nem muito menos tem a ver com os ovos de Páscoa, né? Embora o chocolate seja algo maravilhoso, né? Se tem alguma coisa que eu creio que Deus deu sabedoria ao homem para criar, foi o chocolate. Brincadeira, irmãos, é que na nossa família, lá em casa, eu, minha esposa e nossos filhos, nós gostamos muito de chocolate.
Então, acho que o problema dos ovos, né, pastor, é mais os ovos da Páscoa. O problema é o preço hoje, né? Até falei para a família assim, que nós vamos esperar passar os dias da Páscoa, porque as crianças gostam do formato do ovo mesmo, né? O Davi nem tanto. A Melissa, eu me esforcei em dizer para ela que coelho não bota ovo, mas ela insiste em dizer que bota. Melissa não bota, ela diz, bota, pai, bota. Então tá bom, vamos discutir sobre isso, né? Pois bem, irmãos, vamos para a palavra, e aqui eu quero nessa noite fazer um apanhado, uma recapitulação de todo esse acontecimento da Páscoa, tudo que antecedeu a morte e principalmente a ressurreição de nosso Senhor. Quero fazer isso nesta noite. É claro, eu li uma pequena porção do texto que aponta para a ressurreição de Jesus, né? Mas eu quero ir um pouco antes, quero voltar um pouco, quero convidar os irmãos a lembrar dos acontecimentos lá do capítulo 14. Lá no capítulo 14, a partir do versículo 14, nós vemos ali a última ceia. Nosso Senhor, Ele parte o pão. É claro que, de um modo simbólico, né? Não que aquele pão se transformasse em corpo, mas de uma forma simbólica, Ele diz, este é o meu corpo. E da mesma forma, Ele toma o cálice. E Ele disse, este é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Está lá no capítulo 14, capítulo 14, versículo 14 e o versículo 24. Depois nós vemos, irmãos, que eles cantaram um hino, lá no verso 26, e ele ainda avisa a todos os seus discípulos que eles se escandalizariam dele, ou seja, que eles o abandonariam, verso 27, e que Pedro, o apóstolo Pedro, o negaria, versículo 30. E ele, nesse momento, já havia indicado o traidor, Judas, né? Depois disso, eles vão para o jardim do Getsêmani, o jardim, e ali nosso Senhor vai orar, e ele leva consigo 3 dos principais lá do colégio apostólico, aqueles que tinham mais intimidade com ele. Eram eles Pedro, Tiago e João, isso mesmo, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia nos diz que o Senhor então passa a sentir pavor. A Bíblia diz que ele passa a sentir angústia e profunda tristeza de morte. Está lá nos versos 33 e verso 34. Então o Senhor pede aos 3 que vigiem e orem naquele momento de muita tensão. O Senhor, ele se adianta um pouco e ele sozinho ora ao Pai que, se possível, fosse poupado aquele momento, aquela hora, versículo 35. E no verso 36, ele diz em aramaico, Abba, Pai, Abba que significa Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O evangelista Lucas, ao registrar esse episódio, no capítulo 22 de Lucas, versículo 44, ele diz que nesse momento, irmãos, o nosso Senhor transpirou sangue, tamanho a aflição, o pavor, o sofrimento na sua alma. Mas enquanto isso, seus amigos, Pedro, Tiago e João, dormiam. No momento em que Jesus mais precisou deles, eles dormiam. Em seguida, chega Judas e o beija. E o Senhor diz lá, registrado também por Lucas, no capítulo 22, versículo 48, ele diz, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Pedro então tira a espada, corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, e Jesus o repreende, e ali Jesus realiza mais um milagre. Caminhando para a morte, ele realiza mais um milagre, curando, ou melhor, colando, né, e curando a orelha de um dos seus opositores, demonstrando mais uma vez a graça e misericórdia de Deus. Então os soldados o prendem como se prendesse um salteador. Pedro nega 3 vezes, diz a palavra do Senhor, conforme o Senhor havia dito, hoje mesmo 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Lucas 22, 62, diz que nesse momento, quando Pedro nega Jesus, o galo canta, Pedro logo se recorda das palavras de Jesus, e a Bíblia fala que Pedro chora
amargamente, ele sai e chora amargamente. Jesus então é levado ao sinédrio, depois de um julgamento totalmente ilegal que ocorreu durante a noite, pois a lei vigente na época proibia alguma pessoa de ser interrogada durante a noite. Mas Jesus é preso, é interrogado, é sentenciado numa reunião que ocorreu de forma totalmente ilegal, na calada da noite, e por um crime que na verdade não existia, não era reconhecido pelos romanos, o crime de blasfêmia. Ele foi acusado de blasfêmia, conforme nos relatos do verso 63, 64 de Marcos 14. Mas no capítulo 15, o sinédrio se reúne novamente pela manhã. Eles se reúnem novamente, agora para dar validade à reunião anterior que havia acontecido na calada da noite, para formalizar uma nova acusação. Eles então acusam Jesus de crime de rebelião. Eles acusam Jesus de sedição, como se Jesus estivesse perturbando a pax romana, a paz romana. A acusação era de que Jesus estaria se proclamando rei. Pilatos, diz a história, que ele interroga Jesus. E embora o próprio Pilatos havia entendido, havia reconhecido, considerado inocente o Senhor, buscando inclusive um meio para libertá-lo, porque por ocasião da festa da Páscoa, era normal na Páscoa judaica que se libertasse um prisioneiro. Diante das acusações, a Bíblia fala que Jesus se calou totalmente, cumprindo-se a palavra do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 700 anos antes, Isaías, o profeta, havia profetizado, e aqui se cumpre a profecia de Isaías. Mas a multidão ficou enfurecida, e incentivada pelos principais sacerdotes, gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica, solte Barrabás e crucifique Jesus. A mesma multidão, registrada por Mateus, no capítulo 21, versículo 9, que gritava: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa multidão de judeus que esperavam que Jesus fosse o Messias, ele era mesmo e é o Messias. Contudo, eles não entenderam o fato de Jesus estar sendo entregue para ser morto. E essa mesma multidão não demorou muito e gritava: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos protesta sua inocência, lavando as suas mãos publicamente, conforme registrou Mateus, capítulo 27, verso 24. Jesus então é entregue aos soldados, a Bíblia fala, e ele é duramente açoitado. Jesus é escarnecido, zombaram dele, cuspiram em seu rosto, diz as Escrituras, esbofetearam e bateram em sua cabeça com um caniço, com um bastão, o vestiram de púrpura, ou seja, uma capa vermelha, e colocaram de uma forma ali para zombar dele, uma coroa de espinho em sua cabeça. Em seguida, Jesus é levado para o Gólgota. Gólgota significa um monte da caveira, o lugar da caveira, versículo 22 de Marcos 15. E ali ele é levado para ser crucificado. Ele é crucificado no meio de dois ladrões. Em todo tempo, ele é tratado como um bandido, como um criminoso, conforme registra o verso 27. Todo tempo ele é maltratado, ele é tratado como um criminoso. E assim também se cumpre o que as Escrituras diziam, que foi contado com os transgressores, conforme está registrado, e foi registrado por Isaías, no capítulo 53, versículo 12, a última parte, ele foi contado com os transgressores. Os soldados então repartem suas vestes, confirmando também, mais uma vez, confirmando e cumprindo as Escrituras no Salmo 22, verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Salmo 22, 18. A zombaria continua,
Jesus crucificado, as pessoas continuam zombando dele, tu és o Filho de Deus, então desce da cruz, tu que destróis o templo e reconstrói ao terceiro dia, salva a ti mesmo, cumprindo mais uma vez o texto das Escrituras, Salmo 22, versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Marcos registra que esses dois ladrões, eles zombam de Jesus, os dois zombam de Jesus. Contudo, depois um deles é tocado e se arrepende e clama por misericórdia, conforme registrou Lucas, no capítulo 23, verso 42, onde ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor, mais uma vez, ali diante da morte, ele mostra de novo graça e misericórdia, e ele diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que se arrepende, o ladrão que se arrepende ao lado direito de Jesus, representa todos aqueles que são tocados num determinado momento da história de suas vidas, e se quebrantam, e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e são salvos pelo Senhor. Aquele que não se arrepende e continua zombando, representam todos aqueles que perecem e que irão perecer eternamente longe do Senhor, conforme registrou João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36, que nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que tem o Filho, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o único e suficiente Senhor e Salvador, esse tem a vida eterna, é salvo pela graça. Mas aquele que não tem o Filho, aquele que não crê, que se mantém rebelde à mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que sobre ele permanece a ira de Deus. Marcos registra no versículo 33 do capítulo 15, que ao meio-dia, a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, ou seja, foram 3 horas, irmãos e irmãs, 3 horas de escuridão sobre a terra ficou escura, enquanto Cristo estava sendo afligido na cruz, a escuridão caiu sobre a terra, diz a palavra. E o que significa isso, pastor? Esse era o sinal, meus irmãos, era o sinal de que o próprio Deus ali mostrando para toda a terra, que quem estava pregado naquela cruz era o Filho de Deus, era o seu Filho, o Santo Filho de Deus, que estava ali naquele momento, assumindo o seu pecado, assumindo o meu pecado, os nossos pecados, as nossas iniquidades. A ira divina estava sendo derramada sobre ele. A ira de Deus caía sobre Cristo naquele momento, se cumprindo assim o que diz o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Portanto, meus irmãos, aquela escuridão era símbolo da ira de Deus. A ira de Deus ali demonstrada no Filho. Aquela escuridão era o símbolo ali do afastamento do Deus Pai com relação ao Filho, porque o Filho assumiu os nossos pecados e o Pai teve que virar a sua face naquele momento. É por isso que o Senhor clama, é por isso que o Senhor Jesus na cruz dá um brado, um grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22:1. Jesus ali, ele recita o Salmo 22:1. Senhor, por que me desamparaste? O Filho de Deus, momentaneamente, ele que é eternamente Deus, imagine isso, irmãos, pense nisso, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eternamente Deus, mas aqui na cruz do Calvário, ele momentaneamente, ele é afastado do Pai por nossas transgressões. A maior dor que o Filho de Deus sentiu não foi o açoite dos romanos,
não foram açoites dos romanos. A maior dor que o Filho de Deus sentiu não foi a dor dos cravos pregados em suas mãos e seus pés. A maior dor que o Filho de Deus sentiu não foi a zombaria dos pecadores, mas a maior dor que o Filho de Deus sentiu foi quando o Pai virou a sua face. Foi o abandono do Pai, porque o pecado da humanidade, o nosso pecado, caiu sobre o Filho naquele momento. Jesus passou pelo inferno naquele momento, meus irmãos. Inferno significa ausência de Deus. Jesus passou por isso naquele momento, como homem, que era 100% homem. Jesus é 100% Deus, mas 100% homem, como homem ele passa por isso naquele momento. Jesus sentiu na sua alma essa terrível dor de estar ausente do Pai por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, este era o cálice que Jesus ora lá no Getsêmani, dizendo: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era esse cálice. E Jesus tomou até a última gota deste cálice, conforme a palavra de Deus nos mostra. O Senhor toma a última gota do cálice para cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Era salvar pecadores indignos, como eu e você, que não somos merecedores. Essa era a vontade. Ele estava sendo naquele momento, meus irmãos, o nosso representante, e sobre ele estava acontecendo ali, estava ocorrendo o juízo de Deus. Jesus estava recebendo sobre ele o justo juízo de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 22, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, coloque aí, por favor, 2 Coríntios 5, 22. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos justificados. Continuando a história, a zombaria continua, pois havia ali uma superstição, os judeus tinham uma superstição naquela época, de que Elias voltaria, e então a Bíblia diz que um deles coloca ali uma esponja embebida de vinagre, a fim de anestesiar e prolongar aquele tempo de Jesus na cruz, porque eles diziam: olha, ele está chamando Elias. Quando o Senhor chama Eloi, eles entenderam, Elias, está chamando por Elias. E Mateus 27, 49 registra que eles disseram: vejamos se Elias vem realmente salvá-lo. Então eles colocam o vinagre na boca de Jesus a fim de prolongar aquele momento, esperando ali se Elias viesse mesmo salvá-lo. E assim aqueles homens maus, ímpios, estavam cumprindo o Salmo 69, versículo 21, que está registrado: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber o quê? Vinagre. Mais um texto das Escrituras Sagradas se cumprindo no Senhor Jesus. Em seguida, o verso 37, nós vemos o momento da morte do Senhor, então. No momento da morte, quando ele deu um grito, um grande grito. Verso 37, mas Jesus, dando um grande brado, diz o texto, expirou. Vejam, meus irmãos, mas aqui, há uma expressão aqui, mas Jesus. O que é esse mas? O mas aqui indica que, embora aqueles homens tivessem colocado a esponja na sua boca para que ele bebesse o vinagre e ficasse mais um tempo, o mas significa, embora tenham colocado o vinagre, dado o vinagre para Jesus, ele não durou, ele morreu antes. Morreu antes do que aqueles pecadores estavam prevendo. É isso que o texto está nos mostrando aqui. Os crucificados, inclusive naquela época, a história diz que os crucificados duravam às vezes dias ali. 1, 2, até 3 dias há relatos de pessoas que ficavam. A morte da cruz era uma morte terrível.
Mas a Bíblia nos mostra, queridos irmãos, que Jesus durou apenas 6 horas. 6 horas. E João e Lucas trazem alguns registros que Marcos não traz, de que antes dele dar o brado, o grito, antes da morte, João 19:30, por exemplo, ele diz, tetelestai, no grego que é, está consumado. Está consumado. Essa palavra é uma palavra, meus irmãos, de vitória. Não é uma palavra de derrota. Tetelestai, está consumado, é uma palavra de vitória. Às vezes, nessa época, nesse tempo, eu sempre escuto as pessoas dizerem assim, cruz significa derrota. Cruz significa derrota, lembra de derrota. Para nós cristãos, meus irmãos, ainda que pareça estranho para alguns, a cruz representa para nós vitória. Jesus não foi derrotado na cruz, ele foi vitorioso. Quando Jesus pronuncia essa palavra, ele estava dizendo que a obra do Pai, a obra que o Pai me deu, está cumprida. Quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo, a missão foi cumprida. É uma palavra de vitória. Em seguida, de acordo com Lucas 23:46, ele faz um pedido ao Pai, e ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é muito importante nós analisarmos esse verso, irmãos, porque o único capaz de entregar o espírito a Deus foi e sempre será Jesus. Ninguém tem condições de entregar o espírito a Deus dessa forma. O único capaz que tem poder sobre vida e morte, inclusive sobre a sua própria vida, foi o Senhor Jesus. E isso serve para mostrar que ninguém tirou a sua vida. Foi Ele que deu voluntariamente, como Ele já havia dito, inclusive lá em João 10:18. Ninguém tira a minha vida. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então naquele momento está cumprindo essa palavra. Ele tem toda a autoridade. E após a morte do Senhor, verso 38, versículo 38 de Marcos 15, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. O véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. Mateus 27, 51 ou 52, registra ainda que nesse momento da morte, houve um grande terremoto. E a Bíblia fala, inclusive, que as rochas fenderam-se, e os túmulos se abriram, e muitos mortos ressuscitaram naquele dia. E o que significa tudo isso, pastor? Isso significa, meus irmãos, que enquanto Jesus estava sendo crucificado, estava ali para ser, estava quase à morte, estava naquela cruz, havia uns sacerdotes que estavam lá no templo. Eles estavam oferecendo o sacrifício das 3 horas. Eles estavam lá num lugar chamado Santo dos Santos. Nesse ambiente do Santo dos Santos, havia ali um altar de sacrifício. Às 3 horas, no momento da morte do Senhor, eles estavam oferecendo ali um sacrifício, um animal estava sendo morto, sacrificado. Nesse local do Santo dos Santos, havia um véu que separava do santo lugar, que era o lugar onde havia a arca. O sumo sacerdote entrava nesse lugar uma vez por ano para interceder pelo povo. Naquele exato momento, quando Jesus morre, o véu que separava esses dois ambientes, ele se rasgou. A própria mão do Pai rasga esse véu, de cima a baixo. E o que isso significa para nós, pastor? Isso significa, queridos irmãos, que o Pai, naquele momento, estava por meio do seu Filho, abrindo acesso a todos nós. Que agora não há mais um véu que separa, agora não há mais obstáculo nenhum, agora não há necessidade que alguém, um homem, anualmente ofereça sacrifício, porque Ele ofereceu o sacrifício perfeito, e por meio de Cristo, Ele entra no Santo dos Santos, na presença do Pai, abrindo o caminho para a sua igreja e para todos os que creem nele. Glória a Deus por isso.
Conforme nos diz o autor da carta aos Hebreus, o Senhor Jesus, Ele se tornou o sumo sacerdote. Ele é a oferta e Ele ao mesmo tempo é o sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro perfeito e Ele ao mesmo tempo é aquele que entra na presença do Pai. Ele é aquele que intercede por nós, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, abrindo um caminho definitivo para nós. Confirmando também o que diz Paulo a Timóteo, ele se torna o nosso mediador. O que intercede por nós, Timóteo, 2 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. Em seguida nós vemos o centurião, no versículo 39, que estava ali, aos pés da cruz. Esse centurião, ele olha para o Senhor naquele momento brado, vendo todas aquelas coisas, e ele disse naquele momento: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Esse centurião reconhece, enquanto muitos ali estavam zombando de Jesus. Em contraste à multidão que zomba, há mais um ali que é tocado, é quebrantado, e diz: este verdadeiramente é Filho de Deus. Esse comandante de 100, centurião, ele mostra para nós que no mundo, meus irmãos, há sim uma grande multidão. E essa multidão, nós encontramos dois tipos de pessoas nela. Só dois tipos de pessoas. Uns são aqueles que zombam do Senhor, ou então que desprezam, não dão valor. E outros são aqueles que se rendem, que se quebrantam e que reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Versículo 40, continuando. Algumas mulheres que serviram, já estamos encerrando, algumas mulheres que serviram ao Senhor Jesus, desde a Galileia, acompanhavam tudo o que havia acontecido, e elas estavam ali naquele momento, enquanto todos os discípulos abandonaram, todos eles, essas mulheres acompanhavam tudo. São elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, diz o texto, e de José e Salomé. Essas mulheres, irmãos, elas estavam lá, presentes. Elas foram as verdadeiras testemunhas, elas ficaram até o fim. Como eu disse, os apóstolos haviam abandonado como o Senhor havia predito. Inclusive João, que até um momento ficou ali perto do Senhor, mas depois que o Senhor disse para ele e para Maria, sua mãe: eis aqui teu filho, eis aqui a sua mãe, eles saem de cena, eles saem também. E quem ficam? Ficam essas mulheres. Foram essas mulheres que passaram todas as informações para Marcos, para que Marcos registrasse o primeiro evangelho. O evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Para Mateus, para Lucas, para João, porque ninguém estava ali para ver. Foram essas mulheres que ficaram até o fim. No verso 47 diz, o texto que nós lemos no início: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde foi posto, onde Jesus havia sido sepultado. Isso é muito importante, meus irmãos, porque durante a história da igreja, muitos afirmaram que os discípulos foram numa tumba errada, e Jesus não estava lá, porque eles foram na tumba errada. Então inventaram uma história, e disseram que Jesus ressuscitou. Durante a história da igreja, houve muitos que levantaram contando histórias assim. Mas o texto bíblico nos mostra que não foi isso. Que, na verdade, meus irmãos, quem viu, que acompanhou tudo foram essas mulheres. Isso é muito importante para nós, queridos irmãos, porque se fosse de fato uma mentira, um conto, se Marcos tivesse inventado isso, ele jamais teria dito que foram as mulheres que viram. Sabe por quê? Porque a mulher, naquela época, a voz dela não valia. Elas não poderiam nem ser usadas como testemunhas. Não serviriam nem como testemunha. Então isso demonstra para nós que o relato bíblico é um relato histórico. Que realmente, queridos irmãos, Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. É uma prova incontestável. Os versos 4 ou 7 do capítulo 16, nós vemos que essas mulheres então vão ao túmulo ali e chegam e a pedra está removida, diz o texto. Um jovem de branco, um anjo, anuncia a elas. Eu quero ler esses últimos versos, já vamos encerrar.
Não vos atemorizei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá vos verei como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Jesus ressuscitou. Como diz o pastor João no início, ele vive, ele está vivo, queridos irmãos. Ele enfrentou a morte, ele passou pela morte, ele passou pelo inferno, mas ele venceu. Ele está vivo para todo sempre. Na cruz ele venceu. Quando ele ressuscita, a Bíblia nos mostra, a Bíblia confirma ali, na ressurreição do Senhor, era como se o Pai estivesse ali ratificando, confirmando todas as palavras do Senhor naquele momento. E na cruz, é importante dizer isso, ele pisa na cabeça da serpente, ele vence o diabo, ele, conforme as palavras do apóstolo Paulo, a igreja dos Colossenses, ele despojou os principados e potestades, e ele está vivo para sempre. E diante desse fato eu pergunto para você, nesta noite, de que lado você está? Você que ainda não creu de todo o coração, se há alguém aqui, ou alguém que está me ouvindo pela internet, você ainda não creu de todo o teu coração no Senhor, você ainda não se rendeu a Ele, você ainda não tomou uma decisão de reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, de confessar os seus pecados e confessar que Ele é o único. Como você reage diante dessas verdades? Essa verdade proclamada, queridos irmãos, ela traz consequências eternas. Consequências eternas. Jesus disse em João 11, 25 ao 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora eu me dirijo a todos os que creem, nós os que cremos em Jesus não temos medo da morte, não temos medo da morte, porque Ele venceu a morte, e esse morrer físico, Paulo diz que significa habitar com o Senhor, nós não temos medo da morte. Nós que cremos não temos mais medo do juízo final, do juízo divino, do sofrimento eterno. Por quê? Porque Cristo sofreu em nosso lugar. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, para que nós fôssemos reconciliados e purificados mediante o sangue de Jesus Cristo. Deus não cobrará daqueles que creem nem mais uma dívida, porque a dívida foi toda paga na cruz do Calvário, mediante o Senhor Jesus Cristo. A pena do pecado, ela foi totalmente cumprida. Cristo cumpriu a pena do pecado. Deus não é injusto para cobrar uma dívida duas vezes. A dívida foi paga, Deus não vai cobrar de novo a sua dívida. Os meus pecados não serão mais motivo para que Deus me acuse e me julgue, porque Cristo pagou a conta naquela cruz. Ele morreu, Ele ressuscitou, para que nós, de inimigos de Deus que éramos, nos tornássemos amigos. Ele morreu e Ele ressuscitou, para que nós, de filhos da ira que éramos, nos tornássemos filhos amados do Pai Celeste. Você crê em Jesus Cristo? Então você agora é filho do Pai, filho amado, filha amada do Pai Celeste. Nós que cremos, queridos irmãos, nós podemos descansar seguros na presença de Deus, nessa confiança que temos naquilo que Ele realizou naquela cruz. Mas e você? Você que está me ouvindo nessa noite, você que está me ouvindo aqui ou pela internet, de que lado você vai ficar? Qual a sua decisão a tomar? Que você possa tomar a decisão que tomou aquele ladrão ao lado direito. Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim, Senhor. Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço a tua bondade, porque ninguém merece.
Eu sou um pecador, eu sou falho, os meus pecados te ofendem, mas eu suplico a Ti a Tua graça. Eu suplico o Teu perdão. Eu reconheço em Ti o único e suficiente Salvador para a minha vida. Porque não há outro, queridos irmãos, não há. Ele é o único, não há outro meio de salvação, não há outro caminho. As religiões, elas querem criar caminhos, e esses caminhos são contrários à palavra de Deus. Nós estamos firmados naquilo que as Escrituras dizem, e Jesus disse: eu sou o caminho, está no singular, não sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Decida nessa noite se render ao Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.